Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui com o nosso sistema de peneiras, que ainda funciona de uma forma manual. O vídeo de hoje é o quarto vídeo da nossa série sobre tenébrios, e a gente vai falar sobre a parte prática da utilização de EPIs, de equipamentos de proteção individual. E também vou fazer o peneiramento, vou mostrar como eu faço o peneiramento aqui dos meus tenébrios. Então esse é o nosso sistema de peneira, depois eu vou abrir elas e mostrar para vocês. Como eu falei, ele está ainda sendo utilizado de uma forma manual. O que eu vou utilizar como EPI? Lembrando que no vídeo anterior a gente já fez a parte teórica, explicando sobre os perigos do trabalho com tenébrio, sobre os tipos de poeira e sobre as proteções que a gente tem que adotar para esse tipo de atividade. Então o básico, ó, eu estou utilizando ainda esses respiradores, ó, que são um quarto facial. Esse aqui é um PFF2. Existem 3 níveis, ou 1, o 2 e o 3. A partir do 1 já é adequado para o trabalho com poeiras. A minha ideia é comprar um respirador daqueles que eu mostrei na parte anterior do vídeo, ou no vídeo anterior, que se acopla o filtro nas laterais, que é o semifacial ou meia facial. Eu quero comprar um daquele, é um investimento um pouquinho mais caro, mas a proteção que ele fornece também é maior. Mas por hora eu estou utilizando esses aqui porque eu ainda não tenho. Como eu falei, isso aqui custa em torno de R$2 e pouquinho, então não é uma desculpa a não utilização. O uso obrigatório para a gente trabalhar, fazer o peneiramento dos tenébrios. O que eu utilizo também? Essas luvas, ó. Essas são luvas de borracha, vem 100 unidades nessa caixa e custa em torno de R$23 a R$25, então sai 50 centavos o par. Normalmente de utilização também é descartável, mas é uma luva também barata, para proteção aí tanto da nossa pele, da nossa mão, como proteção também dos próprios tenébrios, para evitar que a gente leve algum tipo de contaminação. Aqui, atrás das peneiras, a gente tem uma capa, ó. Essa é uma capa plástica normal, com manga longa e touca, que a gente utiliza para proteção aí das nossas roupas, ou do nosso próprio corpo, da nossa própria pele, do contato com a poeira. E aqui na borda, assim, amarrando, no nosso punho a gente coloca esses elásticos, essas borrachinhas. E aqui também um óculos, para proteção dos olhos, para que a poeira, as partículas em suspensão no ar não adentrem nossos olhos. Para ser bem sincero com vocês, muitas vezes o óculos eu não uso, em razão de que embaça muito. A respiração, dependendo da temperatura, da umidade do ar, sobe, embaça muito e eu acabo não enxergando. Então eu tenho uma dificuldade de me adaptar com esse tipo de equipamento, mas aí depende, vai depender muito como está o clima, a temperatura, às vezes dá para usar sem que esse embaçamento ocorra e às vezes não. Então basicamente o que eu tenho usado é isso aqui. Lembrando que o respirador é obrigatório, a gente tem que utilizar porque é para nossa proteção, para nossa saúde. Então eu vou dar uma limpada aqui na mesa, vou deixar os EPIs aqui prontos para serem utilizados e vou mostrar a peneira. Então esse é o nosso sistema de peneira que a gente está utilizando atualmente. É um sistema que ainda eu estou usando manual, ou seja, eu coloco aqui o substrato com os tenébrios e faço o balanço para que separem, né, os resíduos. Mas a ideia é automatizar. Eu estou trabalhando já um segundo protótipo para a gente fazer uma espécie de peneiramento automático. E assim que estiver pronto, funcionando a contento, ou seja, funcionando da forma que eu acho que vai trazer um resultado que você pode simplesmente replicar, eu vou fazer um vídeo próprio daí explicando o funcionamento dessa peneira automática, quando essa situação ocorrer. Por hora, eu estou utilizando manualmente. Então aqui a primeira, ó, eu não vou dar muito detalhe também de espessura nem nada, porque quando a gente fizer o vídeo da peneira eu mostro as telas e onde comprei e a espessura e tudo mais. Mas a gente tem uma mais grossa aqui, ó, que eu só utilizo ela para tenébrios já, as larvas em estágio já adulta. Estágio da larva adulta, né? Que aí elas ficam, a maioria aqui em cima, em geral aqui, essa primeira parte a gente não precisa nem balançar, eu simplesmente solto o substrato aqui, o próprio movimento das larvas já faz com que o substrato caia. Então isso aqui é bem tranquilo, aí eu pego aqui os tenébrios e já coloco no recipiente novo. Alguns acabam, em razão da espessura dessa tela, acabam caindo aqui, ó, nessa segunda. Mas normalmente é muito pouco, dessas larvas já em estágio mais adulto, né? Aí aqui já a gente precisa fazer um movimento. Ele não desce sozinho, ó, com essa espessura de tela.
Aí normalmente eu tô aqui, ó, na nossa mesa, aqui dentro do nosso depósito, que é o nosso local de criação. Então o que eu pego? Eu pego essa peneira e os demais equipamentos, vou mostrar depois, e saio aqui, ó. Eu faço normalmente aqui nesse corredor, ó, que aqui a gente já tem um fluxo de ar, então não tem muito risco dessa poeira subir e vir aqui para o meu sistema respiratório. Então aqui normalmente fica, a gente peneirando bem, fica só também algum tenebro menor que caiu. Normalmente o restante do substrato, mesmo aquela quirera mais grossa, ela cai. Aqui normalmente não fica. E a ideia é fazer mais uma peneira intermediária, tá? Entre essas duas aqui. Aqui a gente tem uma outra mais fininha, ó. Aqui normalmente para quem utiliza ração como substrato, para a parte do milho. A quirera, né, da ração, que é aqueles resíduos mais grossos que os tenebros demoram mais para se alimentar deles. Então normalmente para aqui. Às vezes um pouquinho até pode parar nessa peneira aqui, nessa segunda, mas normalmente alguns grãos maiores. E aqui vai parar tenebra ou larva só se for molitor ou larvas muito pequenas. Aí pode ser que algumas parem aqui, ó. E algumas muito pequenas ainda podem cair, ó. Por isso que também eu quero fazer outra peneira aqui, daí bem mais fininha. Então a ideia, hoje a gente tem 3, é ter 5, para poder utilizar em conjunto. E aqui, ó, essa última bandeja, ela não é furada, né? Então é onde para o fraso, o resíduo final, que é o descarte, o adubo. Então esse é o sistema que eu utilizo hoje de peneiramento. Mas como eu falei, é um peneiramento que ainda está manual. Então eu vou mostrar aí como é o meu processo, lembrando que vocês vão observar aí que eu utilizo ração como substrato ainda. Eu tenho um resto de estoque aqui que eu ainda vou utilizar ração hoje, mas a ideia já para os próximos vídeos e para o decorrer aí da minha criação, eu quero comprar, eu vou ver se eu acho aqui na minha região, comprar farelos diferentes para testar formulações diferentes, mas aí montar essa ração com um farelo por mim mesmo. Isso é uma experiência que eu quero fazer aí nos próximos dias ou meses. Vou mostrar aqui como é o meu sistema de peneiramento. Então aqui está a caixa que a gente vai peneirar. Estou mostrando para vocês a realidade aqui do jeito que está mesmo. A gente tem aqui o substrato, é ração de postura. Ela já está aqui há mais de 20 dias aproximadamente, que é o período que normalmente eu peneiro. Aqui a gente tem metade de um maracujá. Estava sendo usado como fonte de umidade. Aqui cascas de manga. E aqui embaixo um coador de borra de café. A gente vai dar detalhes sobre como usar essas fontes de umidade no vídeo próprio, vídeo específico. Aqui esses resíduos, vamos pôr sujeira, entre aspas, que dá para notar aqui, são restos de moringa oleífera, que eu estava fazendo um teste aqui, não deu muito certo, mas a gente vai falar sobre isso posteriormente, e semente de abóbora. Então basicamente o que tem aqui, além da ração e das fontes de umidade, é isso. Essas fontes de umidade aqui foram colocadas anteontem, e a borra de café já é de 4 dias atrás. Que ela não tem fermentado, não tem estragado, então eu tenho deixado, agora está só o papel, ó, só o coador. Tenho deixado até eles consumirem tudo, mas a gente vai falar sobre a forma de colocar isso aqui de uma maneira mais que traga menos riscos de contaminação do substrato no vídeo próprio sobre fontes de umidade. Então o que a gente faz aqui para peneirar? Primeiro eu elimino essa parte aqui, eu retiro, e quando eu faço a troca do substrato eu jogo fora tudo, independente do estágio que está. Esse peneiramento que eu vou fazer hoje, também eu vou trocar todo, 100% do substrato. Mesmo a quirera que sobrar aqui mais grossa, ó, dá pra ver que tá bem grossa aqui, ó. Ela já foi reaproveitada. É uma quirera que da última vez que eu peneirei, eu mantive essa parte que era só quirera, separei o substrato. Então dessa vez eu não vou reaproveitar, eu já vou descartar, porque ela já tem aí bastante tempo. Então o que era para os tenebros se alimentarem, aí eles já se alimentaram. Então normalmente eu jogo isso aqui ou uma vez só, ou em duas, depende da quantidade que tiver aqui, do tamanho da caixa, nessa peneira. Essa primeira parte aqui, isso já ali fora, eu deixo que os tenebros mesmo se movimentem, e aí eu me distancio um pouquinho, que eles já fazem com que quase todo o substrato caia. Aí eu pego aqui essa bandeja que só tem tenebro e já coloco na caixa nova. Essa caixa nova eu preparo depois, eu primeiro deixo ela limpinha, né? Ela já está aqui limpa da última troca de substrato. Eu tenho pelo menos uma, porque aí eu libero essa, coloco os tenebros aqui e libero essa aqui para a próxima peneira. O ideal seria se tivesse até mais prontas, porque a gente poderia deixar no sol algumas horas, seria o ideal.
Mas como eu não estou com problema nenhum de praga aqui, não tem essa necessidade, essa urgência de deixar no sol. A gente vai falar detalhadamente sobre isso nos vídeos próprios. Então é esse processo que eu tenho feito. E depois de tirar os tenébrios daqui, aí aqui a gente já precisa fazer o movimento de balançar. Eu vou fazendo aqui, pelo menos dessa primeira caixa eu vou mostrar para vocês, porque eu vou estar já com os EPIs aqui, então vai ser um pouquinho difícil de ficar filmando, mas essa primeira eu vou tentar filmar e mostrar para vocês. Pessoal, eu preparei aqui para fazer o peneiramento. Vocês vão notar a minha voz aí um pouco fanha, um pouco abafada nos próximos minutos, que eu vou colocar a máscara. Por hora ela está aqui no meu pescoço, então eu vou subir ela para proteger o sistema respiratório, então vocês vão notar a voz um pouco fanha, assim, um pouco abafada. Aqui eu já descartei as fontes de umidade antigas, aqui está o substrato velho que a gente vai peneirar, aqui a peneira e aqui o local que a gente vai pôr os tenébrios. Além da máscara, eu já estou aqui com a capa, ó, e com a luva. Essa capa é um pouquinho curta aqui para mim, o ideal seria que ela fosse um pouquinho maior, mas já traz aí alguma proteção do contato do substrato, da poeira aqui com a pele. Eu acabei de colocar aqui a máscara, então a minha voz está dessa forma que vocês estão ouvindo agora, está um pouquinho mais abafado. Então o processo é esse aqui, ó. Observa que assim, eu faço o máximo possível para que não suba muita poeira. Esse substrato aqui até ele não está muito na hora de trocar, eu tinha completado ração um tempo atrás, mas como eu quero eliminar essa quirera mais grossa que já está aqui há dias, eu vou fazer o peneiramento mesmo assim. Eu quero trocar 100%, dá para observar que aqui ainda é ração, ó. Então aqui a gente coloca, ó, e observa que o próprio movimento aqui dos tenébrios, ó, vai fazendo com que o substrato caia, ó. Normalmente eu não abro assim, tá? Até para proteção, para deixar que a poeira fique ali dentro. Obviamente que aqui tem umas passagens, ó, mas sobe quase nada. Mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Então tá caindo tudo aqui, ó. Alguns tenébrios acabam passando também. Depois a gente faz a peneira na outra, ó. Praticamente peneirou sem eu mexer, ó. O que tá ficando aqui no caso é algumas sementes, né, de abóbora. Isso aqui eu vou ter que tirar manualmente daí com a mão. O que dá para fazer aqui também, ó, muitas vezes eu faço, ó, é mexer aqui, ó. Aí praticamente toda a ração praticamente desceu. Então essa parte aqui está pronta. Então o que eu faço agora? Eu vou colocar os tenébrios, observa que eles estão bem grandes, ó, bem bonitos. Eu vou colocar eles aqui na caixa nova. Primeiro eu vou retirar, ó, o restinho de moringa e de sementes. Fazer isso manualmente aqui. Aí depois eu coloco os tenébrios já na caixa nova. E aí eu volto para dar continuidade. Voltando aqui, pessoal, então aqui já estão os tenébrios limpos. Retirei aqui todas as sementes, os resquícios que tinha ficado na peneira mais grossa. Ali deixei alguns que eu vou aumentar um pouquinho a quantidade e alimentar meus peixes depois. Vou colocar esses que ficaram nessa segunda peneira. Então aqui, já nessa segunda peneira, observa que ficou muito pouco tenebro, né? Tem um ou outro andando aí, alguns mais aqui escondidos ainda. Mas aqui já não passa, né? Sem fazer um movimento. Então o que eu faço no início? Até para que aquele pó, aquela poeira mais fina, passe lá para baixo sem que ela entre em suspensão no ar. Eu passo por um pouco a mão assim, ó. Sempre com a proteção, eu estou usando a máscara aqui, acho que vocês estão observando aí pela minha voz. Então eu passo um pouquinho a mão assim, ó. Que aí um pouco de poeira vai levantar a suspensão, por mais que a gente não enxergue, mas menos do que se a gente fosse chacoalhar a peneira. Então eu passo um pouquinho assim, para que principalmente a parte mais fina caia primeiro, que é essa parte mais fina que é o maior perigo aqui para nós. Basicamente isso aí. Agora a parte mais fina ficou. Agora eu vou pausar o celular para fazer, mas eu levanto aqui, ó, e faço o movimento de peneirar, sacoalho. Um pouco disso vai subir, por isso que a gente tem que estar com a proteção. Fazendo isso aqui vai sobrar apenas os tenébrios e algum resquício da ração ou da quirera mais grossa, nesse caso que eu estou usando a ração. Voltei aqui, pessoal. Esse processo aqui não demorou nem um minuto. Eu pausei porque eu não consigo fazer um bom movimento aqui, né, com o celular na mão, mas observa que ficou até mais quirera do que eu comentei, ó. Quirera mais grossa ficou aqui na segunda peneira já, e alguns tenébrios.
Então essa sobra aqui de quirera a gente pode compostar, pode transformar em um adubo, né? Umedecer e deixar curtir, ele vai decompor e vai virar um adubo para a gente utilizar nas plantas. Ou dependendo, apesar de já ter alguns meses aqui, mais de um mês, né? A gente pode também, aí ficaria a seu critério, utilizar para alimentar os peixes. Separei então a sobra aqui, o resquício de ração aqui em um balde. Eu vou depois decidir o que eu vou fazer com esse resíduo. E aqui a gente está na última peneira, ó. E eu faço o mesmo processo que na anterior, ó. Primeiro dou uma passada, agora a gente está com uma peneira, ó, mais fina. Passo um pouquinho a mão aqui. Lembrando que, pessoal, ó, eu estou numa parte aberta, tá? Por mais que ali tenha uma estufa, a nossa estufa de peixe, tem telada. Aqui eu estou na borda do meu depósito, ó. Estou na porta, aqui na parte de dentro. Então eu tenho, de certa forma, a proteção aqui da parede pelos lados. E aqui a gente tem um fluxo, ó, um fluxo de ar. Então uma poeira que sobe aqui, ela tende a ou ir para cá ou ir para lá. Dificilmente contra mim. Então eu fico, de certa forma, protegido. Além de estar utilizando aqui todos os equipamentos de proteção. Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente não pode fazer esse peneiramento em local fechado ou com muito vento, porque o vento pode trazer isso aqui contra mim, contra meu sistema respiratório. E num local fechado, sem nenhum tipo de circulação de ar, a tendência é que essa poeira suba e também venha em direção ao teu sistema respiratório. Então aqui a gente faz da mesma forma, como eu estava falando, a gente passa um pouquinho a mão aqui para que o fraso, aquela parte mais fina, que é a mais perigosa de se respirar, desça. Observa que está ficando mais serragem, ó. O fraso mesmo já está quase todo aqui, ó. E aí também eu levanto aqui e movimento um pouquinho, para que o restinho que tem ainda de fraso aqui caia. E aí o resíduo aqui de quirera, a gente vai fazer a mesma coisa, armazenar aqui para uma outra utilização. Vou terminar esse processo aqui e eu continuo o vídeo. Então, após o processo de se passar pelas 3 peneiras, sobrou aqui na última bandeja apenas o fraso. Há um resquício ainda de quirera mais fina, mas basicamente isso aqui é frasa. Então o que a gente faz? A gente armazena. Eu trouxe aqui um saquinho, eu normalmente uso os sacos maiores, mas hoje eu vou iniciar nesses menores que eu tenho aqui sobrando. Então a gente armazena aqui para dar uma utilização como adubo. Esse processo a gente também vai mostrar aí em vídeos posteriores. Terminado então o armazenamento do fras, aqui a gente está com os tenébrios já na caixa limpa. Então eu vou cobrir aqui com o substrato novo. Aqui no caso eu ainda estou usando ração. E nesse caso aqui eu coloco, para essa quantidade de tenebra aí que cobre o fundo, mais ou menos, da caixa, em torno aí de 2,5 cm. Mas isso aí a gente vai falar em detalhes no vídeo sobre substrato e o porquê dessas quantidades. Então depois de colocar aqui o substrato novo, o que falta aqui é apenas colocar a fonte de umidade, que vai ser objeto aí também de vídeo específico. Então é isso, o processo de peneiramento é isso. É a gente trocar o substrato velho por um novo, com todos esses cuidados que eu comentei aí, principalmente com relação ao nosso sistema respiratório. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que tenham gostado. Se puder, compartilhe aí nos grupos com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.